Fala, servidor, tudo bem? Professor Adenilton, começando aqui mais um Jornada Direito Administrativo, falando dentro daquela parte mais elementar até aquela que tem maior cobrança, aquelas que têm uma maior dificuldade dentro do seu edital. A gente vai estruturar, vamos fazer um trabalho dedicado aí para vocês, tá? Bem atualizado, bem direcionado, falando sobre muitas questões, falando sobre a parte teórica, estruturando, organizando, trazendo estudativos, PDFs, planilha para poder acompanhar, muita resolução de questões e vamos estruturar, fazer alguns quadros aí e fazer um estudo ativo com vocês, tá? Primeiro tópico, eu vou trabalhar com vocês isso aqui, ó. Para começar o nosso bate-papo, dá uma olhadinha no seu edital, veja se isso aí faz parte do seu edital. Nosso bate-papo na aula de hoje é falar sobre organização administrativa, essa parte aqui, administração centralizada, descentralizada, falar sobre desconcentração, descentralização. Tem muita coisa importante para a gente conseguir trabalhar ao longo dessa aula, tá? Vou deixar aqui um canal para vocês, que é o seguinte: como que vai falar comigo? Você pode ir direto no meu Instagram, esse aqui, ó, Professor Adenilton, vá lá no direct, pode mandar mensagem por lá. É uma forma de tirar dúvidas, de ter contato comigo, de conseguir fazer esse nosso bate-papo, tá? Então, nosso combinado é esse. Ficou com dúvida? Pode ir lá no meu Instagram e bater um papo, mandar mensagem no direct, a gente vai lá e consegue resolver a sua vida, beleza? Vamos trabalhar? Já fiz as apresentações, agora eu preciso trabalhar com você a parte de administração. Antes de eu começar, eu vou falar sobre administração nessa aula, administração centralizada e administração descentralizada. Dando aquele start inicial, quando eu falo de Estado, o Estado ele tem várias atividades. Tem o serviço público, tem a parte de polícia administrativa, de fomento, de intervenção, tudo isso aí são funções do Estado. Dentro dessas atividades, como é que isso cai na sua prova? Eles vão te perguntar sobre a chamada administração centralizada. Olhou para cá, na tua prova, a administração centralizada também recebe o nome de administração direta. Você pode encontrar um desses dois tópicos na prova de você. Administração centralizada, também pode encontrar administração direta, são sinônimos. O que vem a ser a administração centralizada? É quando a própria administração, no caso o próprio ente político, ele vai realizar as suas atividades. Para isso, ele utiliza órgãos e agentes públicos para poder utilizar, para poder fazer as suas atividades. Então esse é o start, eu vou organizar tudo isso na sua cabeça, tá? Apareceu na sua prova a administração direta, também chamada de administração centralizada. É quando o próprio ente político pratica as suas atividades. O que ele precisa fazer? Ele vai praticar as suas atividades utilizando órgãos públicos e utilizando os seus agentes públicos. Adenilton, eu nunca ouvi falar sobre entes políticos. Os entes políticos são 4. Também podem aparecer na sua prova com o nome de entes federados. União, estados, DF e os municípios nós chamamos de entes políticos ou entes federados. Quando ele mesmo pratica a atividade, utilizando órgãos, utilizando os agentes públicos, eu vou chamar de administração centralizada ou administração direta. Exemplo, aqui no Distrito Federal, você tem as secretarias. Vamos pegar, por exemplo, aqui, Secretaria de Educação. Ela é responsável por fazer o serviço de educação. É o próprio Distrito Federal prestando o serviço. Ele não passou para uma outra pessoa. Então, vou chamar de administração pública centralizada. Beleza? Vou organizar isso daqui a pouquinho. Já a administração descentralizada é quando o ente político pega essa atividade dele e passa para uma outra pessoa realizar. Aí você tem a chamada descentralização, que pode ser por outorga, quando cria a administração indireta, ou pode ser por delegação, quando eu passo para um particular, utilizando concessão, permissão ou autorização. Aí você tem, por exemplo, transporte público. Ele pode ser prestado por uma empresa pública, metrô, aqui no Distrito Federal, ou até mesmo por um particular. Nesses casos, eu estou falando que eu estou diante de uma administração descentralizada, porque eu passei para uma outra pessoa realizar essa atividade. Vamos organizar isso? Jogo na tela. A gente começa a nossa primeira aula falando sobre organização administrativa. Aí eu tenho lá as formas de administração. Pode vir lá na sua prova, chamada de administração centralizada. A administração centralizada você pode encontrar na sua questão chamando de administração direta, tá? É a mesma coisa.
você pode chamar de administração centralizada, mas não se assuste se a questão vier falando administração direta. Administração direta, sinônimo de administração centralizada. Quando é que eu vou ter a administração direta ou centralizada? É quando o próprio, tá? Consiste na execução das tarefas administrativas pelo próprio Estado. Estado aqui, aí você entenda que esse Estado, ele está falando dos entes políticos, tá? Aí nós vamos ter a União, nós vamos ter os estados, Bahia, São Paulo, tá? Você vai ter o nosso Distrito Federal e você vai ter os nossos municípios. Quando eles mesmos diretamente prestam a atividade, eles vão utilizar quem? Eles vão utilizar os órgãos e também aqueles que são integrantes da administração direta. Então, quando fala lá que o próprio ente político pratica a sua atividade por meio dos seus órgãos, dos seus agentes, eu falo que eu estou diante de uma administração pública centralizada. Porém, quando eu pego essa atividade e eu passo para uma outra pessoa executar, eu posso ter uma outra pessoa fazendo essa atividade. Olha aqui, outra pessoa. Representa a transferência da atividade administrativa para outra pessoa, física ou jurídica, integrante ou não do aparelho estatal. Então, vou pegar aquela atividade e vou descentralizar para uma nova pessoa. Podemos organizar isso? Podemos, eu vou fazer isso. Administração centralizada. Então, já vem aqui, ó, vamos deixar isso bem organizado para a sua prova. Administração centralizada, na prova dos senhores, também pode ser chamada de administração direta, beleza? Você pode encontrar essa informação lá no dia da sua prova. Desde utilizar a administração centralizada, a questão pode utilizar a administração direta. Pode vir, eu já sei o que é. A administração centralizada ou administração direta são sinônimos. O que você vai levar para a sua prova? A administração centralizada ou a administração direta é quando o próprio, ó como pode aparecer na prova de vocês, o próprio Estado, pode aparecer assim, ó, o próprio Estado, ou ele pode falar o próprio ente político. Ele pode também trazer essa expressão. Estado, ente político, pode trazer até a expressão ente federado, tá? Ente federado. Qualquer um desses aqui, ó, legal para a prova de vocês. Você pode encontrar uma questão que fala, é quando o próprio Estado executa a atividade, tá correto, tá? Ele pode falar assim, o próprio Estado executa a atividade. Ele pode chamar também de ente político, ele pode chamar de ente federado. Aí eu venho e coloco uma atenção aqui para a prova de vocês. Qual que é a atenção? O que seria esse ente político, o que seria esse ente federado, o que seria o Estado, tá? Quando ele fala de ente político, ente federado, eu vou pegar aqui e fazer abreviando, tá? Então tem lá o tal do ente político, utilizam muito essa expressão. O que eu vou entender como ente político para eu levar para a nossa prova? Esse ente político, hoje, nós podemos colocá-los como sendo uma dessas 4 pessoas que nós vamos trabalhar aqui agora, ó. Quem são essas 4 pessoas que integram os entes políticos? Bora lá? Vamos colocar nome neles? Quem serão aqui para levar para a prova de vocês? Apareceu o ente político, desde já você vai associar. Ente político pode ser a União, ente político pode ser os estados, beleza? Pode ser o DF ou então os municípios. Porém, esses entes políticos, eles precisam realizar a atividade, eles precisam fazer o quê? Realizar a atividade, não precisa? Fazer o quê aqui, ó? Realizar a atividade. Para realizar a atividade, eles vão precisar de 2 pessoas. Quem que eles irão precisar aqui na hora da sua prova, tá? Eles vão precisar de 2 situações aqui pra gente. Essas atividades, elas serão realizadas por um desses 2 aqui, ó. Aí vão falar lá, são realizadas pelos órgãos públicos. Eles utilizam o quê? Os seus órgãos públicos. E eles vão utilizar os seus agentes públicos. Eles vão utilizar os seus agentes públicos.
Essa é a definição. Quando o próprio ente político, o próprio ente federado, ele realiza as suas atividades utilizando para isso os seus órgãos públicos, utilizando seus agentes públicos, iremos chamar de quê? Iremos chamar de administração direta ou administração centralizada. Essa é a definição para cair na sua prova. Ele não passou para ninguém, tá? Ele mesmo realizou diretamente as suas atividades. E aí você vai marcar para mim que eu estou diante de uma administração pública centralizada. Beleza, beleza, beleza? Ok, professor. Entendi. Então, se cair na minha prova falando que a atividade foi desempenhada pelo próprio ente político, pela União, pelos estados, pelos DF, pelos municípios, utilizando, valendo-se dos seus órgãos públicos, das suas secretarias, dos seus ministérios, são os nossos órgãos, tá? Eu estou utilizando um próprio órgão e os agentes que compõem essa estrutura, eu vou chamar de administração pública centralizada. Porém, pode cair na minha prova a chamada administração pública descentralizada. Pode sim, tá? A administração pública descentralizada, a gente trabalha aqui agora, tá? Não vá falar que a administração pública descentralizada significa que eu tenha a chamada administração indireta. Não necessariamente, tá? Você vai associar melhor para a sua prova. Falou que eu estou diante de administração pública descentralizada. Você vai falar aqui a atividade, você vai falar que a atividade será realizada por outra pessoa. Então, essa atividade, ela vai ser realizada por uma outra pessoa. Não é mais o Estado, mas é uma outra pessoa que vai realizar essa atividade. Vou grifar aqui, porque essa outra pessoa, ela pode ser tanto uma pessoa jurídica, então você tem aqui, ó, tanto a possibilidade de ser uma pessoa jurídica, como eu também posso ter essa atividade realizada por uma pessoa física, tá? Não necessariamente só as pessoas jurídicas vão fazer isso aí, mas pessoas físicas também poderão realizar essa atividade. Como é que acontece essa situação? Ela vai acontecer mais ou menos da seguinte forma. Eu tenho aqui, ó, o nosso ente político. Então aqui eu tenho o nosso ente político, que a gente também trabalhou na última aula, né, no último slide, falando sobre esses entes políticos, União, Estados, DF e municípios. Então eu tenho ele aqui, ó, novamente, os entes políticos. Nunca é demais marcar quem são. Então você vai ter lá nos entes políticos, você vai ter a figura da União, você vai ter a figura dos estados, você vai ter a figura do Distrito Federal ou dos municípios. Esses aqui são os nossos entes políticos. Eles vão pegar uma atividade e vão, ó, descentralizar para uma outra pessoa. Então aqui vai ter uma descentralização. Eles vão mandar para uma outra pessoa. Então aqui é uma pessoa nova, tá? Essa pessoa que é independente, ela tem personalidade jurídica própria, a gente vai entender que aqui, ó, podem ser tanto para administração. Então, aqui que vem a chamada administração indireta. Então, essa nova pessoa jurídica aqui, ó, ela pode ser a nossa administração indireta. Pode ser, tá? Administração indireta. Quem faz parte da administração indireta? Nós sabemos que a administração indireta, ela vai ser composta por 4 pessoas, tá? Eu tenho 4 pessoas que vão fazer parte dessa administração indireta. Pode passar para uma autarquia, tá? Pode passar para uma fundação pública, também faz parte dessa administração. Pode passar para as nossas empresas públicas e pode passar para a chamada sociedade de economia mista. Essa é a galera que a gente vai falar que integra o quê? Que integra a administração indireta. Então, essa galera toda vem da administração indireta. Todavia, essa pessoa aqui, ó, ela também pode ser um particular. Professor, existe a possibilidade de um particular fazer isso? Sim, cara. Essa pessoa que recebe também pode ser quem? Pode ser um
particular. Então, não erre na sua prova, tá? Pode ser um particular recebendo isso aí. Quando eu falo que é um particular, esse particular, ele pode ser uma pessoa física ou ele pode ser uma pessoa jurídica. O particular pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. E a gente vai entender lá na frente, melhor isso aqui, que ele é feito por meio do tal do PAC, tá? O que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar uma permissão, eu posso passar uma permissão para esse particular, eu posso passar para ele uma autorização e eu posso passar para ele uma concessão. Isso tudo vai ser aprofundado, tá? Eu quero que você visualize o que seria a administração descentralizada. A administração descentralizada é quando o ente político ele passa a atividade para uma nova pessoa, pode ser pessoa física ou jurídica, realizar a atividade. Ponto crucial, não existe uma relação de subordinação. Existe aqui uma relação entre eles chamada de vinculação, tá? Eles não estão subordinados. Então, pega aqui, ó, e coloca diferente. Não vá falar na sua prova que exista uma subordinação. Caiu na sua questão, falando que quando descentraliza, você tem uma subordinação, a questão está errada. O que você vai ter é uma vinculação. Isso é bem comum te perguntar se entre o Estado e o integrante da administração indireta existe subordinação. Você vai falar, claro que não. Existe uma vinculação, que pode ser chamada de tutela administrativa, pode ser chamada de controle finalístico, mas nunca você vai me falar que exista uma subordinação, vai existir o quê? Uma vinculação entre eles, tá? Então, o resumo para levar para a prova é isso aí. Caiu lá na sua questão falando administração direta e indireta, você vai se deparar com a seguinte situação. Quando eu estou diante da administração, chamada de administração direta, é o próprio ente político realizando as suas atividades, por meio dos seus órgãos, por meio dos seus agentes públicos. Esse ente político, União, Estados, DF e municípios, quando ele realiza diretamente, eu chamo de administração direta, administração centralizada. Quando ele passa, tá? Ele passa para uma nova pessoa, essa nova pessoa pode ser a administração indireta, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é chamada de outorga, ou pode ser um particular, que a gente vai ver que é chamado de delegação. Quando faz essa situação, ele está falando de uma administração descentralizada. Pressupõe a existência de duas pessoas para que ocorra essa descentralização. E pode gravar, que é questão de prova. Vou até te mostrar. O que vai aparecer lá na sua prova? Vinculação. Elas não serão subordinadas à pessoa da administração direta. Você vai ter uma relação de vinculação, também chamada de tutela, também chamada de controle finalístico, mas nunca eu posso falar que exista subordinação, que exista hierarquia, tá? Apareceu na sua prova falando que há uma relação, que existe uma relação de hierarquia, tá errado. Existe uma relação de vinculação. Vou até colocar isso aqui, ó. Pode vir na sua prova subordinação ou pode vir hierarquia. Hierarquia. Apareceu qualquer uma delas, errado, tá? Não existe essa relação, nem de subordinação e nem de hierarquia. Grava isso aí, marca, decora, destaca e vamos evoluir. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Claro, bora lá. Só para trazer a ilustração. Em alguns momentos, eu quero que você faça a leitura da letra seca da lei. Vai ser fundamental. Várias e várias questões vão trabalhar letra seca da lei. Então, o nosso curso, ele vai ser também, em vários momentos, eu vou te indicar artigos que devem ser lidos, tá? Que devem ser ali debruçados, você lê, dá uma olhada, conhecer a existência dele, vai ajudar a resolver a questão de prova. Então, volto para cá e eu tenho lá, ó, artigo 175. Da nossa Constituição. A Constituição fala que incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ao regime de concessão. Então, ele pode fazer o quê? Ele pode passar uma concessão ou uma permissão, sempre através de citação, a prestação de serviço público. Então, o Estado pode diretamente prestar o serviço público, ou ele pode fazer a chamada delegação, passar para que um particular execute. Leva para a sua prova. Administração direta e indireta, questão usual. Aí, bora lá? Glossário. O que vem a ser esse glossário? Para a gente bater um papo aqui e ir estruturando o nosso curso.
Alguns termos eu quero que você tenha conhecimento deles, porque eu vou usar ao longo da nossa aula, ao longo do nosso bate-papo. Então, eu vou fazer, volta e meia, um glossário, tá? Para você ter uma noção de quais são as palavrinhas ali, expressões utilizadas na prova. E aí, jogo para cá, eu tenho lá, entes políticos ou entes federados. Ah, professor, apareceu na questão falando que eu estou diante de um ente político, de um ente federado. Aí, então, ele está falando de União, de estados, de Distrito Federal e de municípios, beleza? Caiu na questão, tá falando lá, ente político, ente federado, nada mais do que isso. Eles estão estruturando aí com os senhores, perguntando sobre União, estados, DF e municípios. Não é aula de direito constitucional, mas veja que os territórios não tem, mas se vier a ter território, território não é ente federado, tá? Território, a gente vai ver que ele é uma autarquia lá na frente, ele não é ente federado, ele vai ser uma autarquia. Se aparecer, é isso aí que a gente vai estruturar. Entes administrativos ou descentralizados, olha para você não confundir. Entes políticos ou federados, União, Estados, DF e municípios. Entes administrativos ou também chamados de descentralizados, aí entram as autarquias, entram as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economia mista. Ou seja, a nossa administração indireta, tá? Ele está falando aqui, ó, da nossa administração indireta e você não vai confundir entes políticos com entes federados. Órgãos públicos, tem definição? Tem. Aí a Lei 9784, que é a lei que regulamenta o processo administrativo, ela define para a gente o que são órgãos públicos e o que são entidades. Os órgãos públicos, unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da administração indireta. Já as entidades é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. A grande informação é que os órgãos públicos, desde já, nós sabemos que eles não têm personalidade jurídica. Órgãos públicos não terão personalidade jurídica. Já as entidades, elas são dotadas, tá? Elas serão dotadas de personalidade jurídica. O que significa personalidade jurídica? Significa que podem ter direitos e obrigações. Existem para o mundo jurídico com a capacidade de serem detentores de direitos e detentores de obrigações. Pode levar essa informação aí para a gente, beleza? Vamos dar uma evoluída, vamos fazer questões? Bora lá! Dentro de questões, eu quero estruturar isso aqui com vocês. Tudo é novo, muitas vezes eu quero já bater um papo logo das primeiras aulas para a gente ir estruturando o nosso curso. Vou fazer questões de várias bancas, tá? Sempre que possível eu trago de uma banca nova, eu trago uma outra banca para a gente conseguir diversificar. E claro, dentro de uma estrutura didática. Vamos dar uma olhadinha? Olha essa primeira questão aí para a gente. 2021, banca Quadrix, 2021, banca Quadrix. Acerca da organização administrativa do Estado e de sua separação em administração direta e indireta, julga o item. O Estado, ao executar suas atividades diretamente por intermédio dos seus órgãos e dos seus agentes administrativos, está descentralizando? Já está errado, né? Ele não está descentralizando. Se ele está praticando a atividade ele mesmo praticando a atividade, isso não é administração descentralizada, isso é administração direta. Isso cai na sua prova com o nome de administração direta ou com o nome de administração centralizada. Porque eu estou diante do próprio ente político praticando as suas atividades. Essa administração aqui, a descentralizada, é quando ele passa para uma outra pessoa. Ele está passando por uma outra pessoa, podendo ser pessoa jurídica ou pessoa física. Se ele passa por uma outra pessoa, aí sim eu estou diante de administração descentralizada. Mas quando é o próprio Estado praticando, é o nome de administração direta ou administração centralizada. Ou seja, a questão está errada. Primeira questão do nosso bate-papo, errada, já podemos evoluir. Vamos para mais uma. CESP 2018, prova de delegado de polícia, prova lá do estado de Sergipe. Falou o seguinte, banca CESP, no que se refere aos institutos da centralização, lembra que essa centralização também é chamada de administração direta. Você pode encontrar o nome de
de centralização ou administração direta. Quando eu falo de descentralização, a descentralização é quando eu passo para uma outra pessoa, tá? Quando fala lá, eu estou diante da descentralização, então significa que o Estado passou para uma outra pessoa. Essa outra pessoa, nós sabemos, né? Essa outra pessoa pode ser tanto uma pessoa jurídica, como eu também posso ter essa outra pessoa sendo uma pessoa física. Claro que não existe subordinação entre ela e o Estado. Aí eu vou chamar de descentralização. E eu tenho a desconcentração, que mais à frente a gente vai bater um papo sobre desconcentração, mas desde já, falou de desconcentração, eu estou falando na criação de órgãos públicos. A desconcentração é criação de órgãos públicos. Caiu na sua prova, apareceu esse termo desconcentrar, é criação de órgãos públicos, essa é a nossa desconcentração. Agora eu posso julgar, legal, já usei a questão como aumentar o nosso conhecimento. Aí ela vem e fala o seguinte, a questão. Julga o item a seguir. A centralização consiste na execução de tarefas administrativas pelo próprio Estado. Opa, se é o próprio Estado, nós sabemos que esse próprio Estado pode ser chamado de ente político ou pode ser chamado de ente federado. Esses dois aqui são palavras que a gente pode encontrar no dia a dia. E esse próprio Estado, ele é formado pela União. Eu vou te vencer por osmose, tá? Vou falar tanto disso que você vai decorar essas questões. Pelos estados, pelo DF e pelos municípios. Quando ele mesmo é a centralizada, ele usa quem? Os seus órgãos e integrantes da administração direta, eu estou diante da administração centralizada, certinho. Ele estruturou aí pra gente o que seria a administração centralizada, quando o próprio Estado, por meio dos seus órgãos, ele faz a atividade administrativa. Questão 3, mais uma da Quadrix, para a gente dar prosseguimento. Julgue o item a respeito da administração pública. Julgue o item. A descentralização supõe a existência pelo menos 3 pessoas? Não precisa. Na descentralização, eu preciso de uma pessoa que vai descentralizar para outra. Então, eu preciso de 2. Lembrando que aqui existe uma relação de vinculação. Ou seja, a questão tem que estar errada, tá? A questão tem que estar errada. Eu não preciso de pelo menos 3 pessoas. Eu posso ter apenas 2, tá? 2 pessoas. Olha a diferença, para a gente ir adiantando. Se na tua questão aparecer chamado de desconcentração, não vá confundir. Na descentralização, eu tenho que ter pelo menos 2 pessoas. Na desconcentração, eu tenho uma única pessoa. Ó, eu tenho apenas uma única pessoa. Não são mais de uma única pessoa. E ela vai internamente ser dividida. Olha a diferença. Quando eu falo de desconcentrar, a desconcentração, ela consiste em uma única pessoa que vai internamente ser dividida em órgãos públicos, mas só tem uma pessoa que vai ser internamente dividida em órgãos, mas continua sendo apenas uma, tá? Quando eu falo de descentralização, na descentralização não, eu tenho 2 pessoas diferentes. Eu tenho essa aqui, que vai ser o nosso Estado, tá? Eu tenho essa aqui, ó, que vai ser o Estado, e ele descentraliza para uma nova pessoa, que vai receber do Estado a descentralização. Essa nova pessoa, ela pode ser integrante da administração indireta, e essa nova pessoa, ela pode ser um particular, tá? Pessoa física ou pessoa jurídica. A gente trabalha isso, daqui a pouquinho a gente estrutura um pouco mais. Ou seja, precisa apenas de 2, não precisa de 3. Deixa eu ver o que eu tenho.
questão da IADES 2020. IADES 2020. Falou o seguinte: a administração pública direta e indireta é pautada pelos princípios impostos pela Constituição Federal, no respectivo artigo 37. É o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estando, portanto, sujeita a diversas imposições constitucionais. Na saúde, o Estado pode executar parte das respectivas competências e responsabilidades de maneira direta ou indireta. Pode dar uma olhadinha no artigo 175, que eu pedi para a gente ler. Falei que era leitura obrigatória, artigo 175. No que se refere a esse assunto, julgo o item a seguir. A forma de gestão de serviço de saúde mais frequente e tradicional é a administração direta. Se é a administração direta, é o próprio ente político que desempenha as atividades. Se ele está afirmando que é a administração direta, então ele está me afirmando que é o próprio ente político que vai realizar as atividades, por meio de Secretaria de Saúde. Sendo um exemplo dessa gestão, a Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Calma aí, cara, você está atrapalhando tudo, porque se eu estou diante de uma fundação, ela não integra a administração direta, mas a fundação, ela vai fazer parte da administração indireta. Então, eu estou diante não de uma administração direta, mas eu estou diante de uma descentralização. Não diante de uma centralização, mas diante de uma descentralização. A questão está errada. Errou aqui no finalzinho, quando ele falou que haveria a prestação por meio de uma fundação, a Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Ela é a administração indireta, marcar isso aí para a prova de vocês, beleza? E aqui nós temos o chamado estudo ativo. Gosto demais dessa proposta, dessa ideia que você vai levar aqui no nosso curso. O que vem a ser esse estudo ativo? Professor, estou cansado, relaxa, só segura aí um tempinho. Só para te explicar e a gente vai evoluindo. O estudo ativo, eu sempre vou fazer mais ou menos 3 perguntinhas que eu quero que você discorra quando for fazer a sua revisão. Você vai fazer o seu resumo por meio dessas perguntas, vai facilitar a realização do seu resumo para depois você revisar essa matéria. Tem que meio que um resuminho pronto para você. Responda aí para mim, ó. Primeira pergunta: o que é a administração centralizada? Também chamado de administração direta. A gente está falando disso várias vezes. A administração centralizada ou administração direta é quando o próprio ente político, por meio dos seus órgãos e dos seus agentes públicos, realiza a atividade administrativa. Isso aí eu chamo de administração direta ou também de administração centralizada. Lembrou? Existe subordinação na descentralização? Quando eu descentralizo, tá? Quando eu descentralizo, eu passo para uma nova pessoa. Mas não existe uma subordinação entre elas. O que vai existir entre elas é chamada de vinculação. Elas não são subordinadas, mas o que existe entre elas é uma vinculação e não subordinação. Então a resposta já está aqui. Nós temos uma vinculação e não uma subordinação. E para terminar o meu estudo ativo, quais são as formas de descentralização? Eu ainda não cheguei a comentar com você, então isso aqui ficou um pouco prejudicado. Mas a gente vai entender que existe uma tal de outorga, eu só comentei com você, né? E existe uma tal de delegação. São 2 formas de fazer essa descentralização. A outorga, ela cria a administração indireta. E a descentralização por delegação, eu passo para particulares. Eu vou passar para um particular. Mas a gente vai trabalhar isso com mais tempo, com mais tranquilidade no nosso esquema, beleza? Vou voltar para cá e vou fazer o seguinte. Amigão, já ficou bem longo esse primeiro vídeo, vou fechar aqui. Na próxima aula a gente vem, estrutura, faz mais questões, trabalha mais coisa com vocês e continua o nosso bate-papo dentro de organização administrativa, tá? Um abraço, se tiver alguma dúvida lá no Instagram, Professor Adenildo. Até mais!